Então vamos começar com a parte da hidráulica, iniciando por tubos e registros. Então tudo que for tubo ou registro na nossa lista de material, a gente vai procurar aqui. Então vamos primeiro identificar aqui os tubos. Então adaptador, bucha, curva, engate. Aqui eu botei em ordem alfabética para facilitar, tá? Então os tubos são esses. Eu tenho de 25, 32 e 40. Então vamos pesquisar esses tubos aqui na nossa planilha. Então tubo PVC. Então tubo PVC soldável. Soldável quer dizer que é aquele tubo marrom, tá? Que é o de água. Água é o de consumo. Então eu tenho esses três, ó. 25, 32 e 40. Então eu vou copiar eles aqui e vou colocar real. Já posso, inclusive, preencher os quantitativos. 84, 96 e 6. 84, 96 e 6. E mais uma vez, esses, só reiterando, isso aqui também é válido igual ao da elétrica, tá? Aqui eu arredondei um pouquinho para mais, tá? Botei uma barrinha a mais, alguma coisa do tipo. E nesses que são mais quantitativos, tá? Botei uns 6 metros a mais. E o que é menos de 6 metros eu arredondei para múltiplo de 6. Por exemplo, esse tubo de 40 aqui, se a gente for olhar no projeto, vamos ver aqui. Acho que está aqui nesse outro. Se a gente for olhar no projeto, esse tubo de 40, ele não chega a dar 6 metros. Tubos, aqui ó. Tubo de 40 tem 84 centímetros. Tá? No outro aqui também não vai ter nada, inclusive. É só esse torquinho aí que tem. Que é só um pedacinho que sai da caixa d'água. Cadê? Aqui ó, tubos. Só tem de 25 e 32. Então eu não consigo comprar um tubo de 1 metro. Tá? Alguns locais até vendem, mas é raro. O mínimo que eles vão vender é meia barra, que é 3 metros. Então eu já coloquei uma, pelo menos 6 metros. Tá? Então isso aqui também é válido no hidráulico. Conforme a gente falou lá no elétrico também. Então está colocado aqui os tubos. Agora vamos por os registros. Registro. Já tenho esses registros. Eu tenho registro de gaveta, de pressão e registro de esfera. Tá? Então esses aqui. Vamos pesquisar esses caras. Registro. Chuveiro. Ó, eu tenho aqui registro de esfera, registro de gaveta, registro de pressão. Tá? Vamos colocar esse de pressão primeiro. Então, o de gaveta primeiro aqui, para deixar na mesma ordem. De gaveta. Tem um de gaveta, base Deca com acabamento inox, da Lorenzetti. Então, de gaveta, de 3/4 com acabamento cromado, né? Cromado inox. Então, esse aqui, ó, de 3/4, tá? 3/4 aqui, ó, tá indicando 3/4 aqui na frente. Então, seria esse aqui, ó, de gaveta. Então, eu vou 471, digitar aqui, real. Tá. Real. O que mais? Eu vou colocar a quantidade 4, só para a gente não se perder, porque são parecidos os registros. Então são 4 aqui. O próximo é o de pressão, também de 3/4. Então de pressão, ó, pressão de meia e de 3/4. Então o 476. 476 real. Vamos ver quantos são aqui, já preencher. É uma peça. Esse aqui, o de pressão é um registro geral. E o de gaveta é registro para chuveiro, tá? Não, contrário, tá? O de pressão é de chuveiro e o de gaveta é um registro geral, tá? Um registro geral. Então, como eu só tenho um chuveiro, só tem um registro de pressão. Agora, de gaveta, eu tenho que ter um registro geral no banheiro, tem que ter um registro geral lá nos banheiros, tem que ter um registro geral na cozinha e assim por diante, tá? Próximo aqui, nós temos registro de esfera, de 25, 32 e 40. Então, esfera está aqui para cima. 25, 32 e 40. Então, são esses três códigos. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Lembrando sempre de colar
só o texto, para não vir a formatação, senão vem colorido, vem com outras fontes. E pode também dar algum erro aqui na planilha. Então, de 25, são quantas aqui? 7, 2, 2. Então, 7, 2, 2, 7, 2, 2. Esses registros de esfera são registros lá para a caixa d'água, tá? São registros que se utiliza mais em caixa d'água. Depois você pesquisa uma imagem na internet, só para você ver a diferença. Entre esse e esse aqui, ó, depois que está acabada a parede, você não vê a diferença entre eles, tá? É interno, o comando interno deles que tem a diferença. Já esse aqui, dá para ver externamente, ele tem uma borboleta lá, o registro dele é de borboleta. Então é mais fácil você identificar. Então esse aqui é para caixa d'água, esse aqui é de chuveiro, que é o de pressão, e o de gaveta é o registro geral. Então, tá feito aí os registros. Vamos colocar uma corzinha aqui. E os nossos itens aqui de pluvial não, de hidráulico, seriam tubos, os registros de pressão, de gaveta, esfera. E aqui eu tenho rasgo e escavação para tubulações. E os acabamentos do registro, tá? Os acabamentos do registro a gente não vai precisar, porque esses registros já tem o acabamento nele na composição. Então aqui, ó, com acabamento e com canopla, tá? Cromada, então já tem um acabamento. Inclusive vamos até colocar uma coisinha aqui, ó. Vê aqui embaixo nesse orçamento tem um acabamento, ó, tá? São 5 acabamentos. Por quê? São 4 registros geral e um registro de chuveiro, tá? Então condizente com o que a gente está trabalhando aqui. Beleza, então voltando aqui, ó, o que é que tá faltando então? Esse já foi, esse aqui já tá junto, os tubos já colocamos, falta os rasgos, escavação para tubulação. Então vamos colocar aqui, rasgo de parede, vamos pesquisar aqui, rasgo, não vai ter esse nome aqui, rasgo, tubo, vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa, que eu tinha para mim que esse item estava cadastrado. Não tá, é do Sinap que a gente costuma pegar mesmo. É o rasgo. Então, rasgo de parede para passagem de tubulação. Vamos descer aqui, ó. Rasgo em alvenaria para eletrodutos ou para ramais de distribuição menor, ramais de distribuição. Tá? Então, esse aqui, ó. Então, os rasgos que são em parede, quais são os rasgos que são em parede? Normalmente são os tubos de 25 e 32, ó. Que aqui eu tenho que cortar a parede para colocar essa tubulação, ó, de 25, 30, 32, tá? Então são as tubulações que eu rasgo parede. Os de 32, nem todos são na parede, alguns são no chão. Se a gente observar aqui no projeto, olhar com calma, aí tem que olhar todos os detalhes para você chegar nessa conclusão. Eu já vi o projeto, né? Então eu já sei, ó, de 25, todos eles de 25 são na parede. Então eu tenho um rasgo, tá? Já os de 32, alguns são na parede, mas a maioria deles são enterrados, tá? Então aqui, ó, tá enterrado no chão, aqui vai ter, aqui é no solo natural, então vai ser enterrado. Então esse trechão aqui todinho é enterrado. Mas tem algumas partes também que não tá nem enterrado nem dentro da parede. Por exemplo, aqui no forro, ó, eu tenho uma tubulação que sobe para atravessar lá pro banheiro. E ele é de 25. Esse aqui é de 25, né? Então eu tinha comentado que o de 25, quase todos é na parede, mas nem todos, tá? Então a gente tem que somar esses comprimentos, estimar, fazer algumas continhas para tirar esses rasgos. E aí tem um outro detalhe também, que é o seguinte: o rasgo das paredes, a gente costuma fazer essa composição aqui para alvenaria, tá? Para alvenaria. Então, quando nós estamos falando de EPS, pode ser que seja um pouquinho mais fácil, porque você só vem com maçarico, esquentando o EPS e ele afunda, tá? Então é um pouquinho mais fácil. Mas a gente vai adotar a mesma composição
para tudo, tá? Até porque a gente não tem rasgo em EPS aqui. Poderia ter, a gente poderia criar uma composição, só que é um item assim, pouco relevante para você criar. Então vamos utilizar aqui do Sinap, rasgo em alvenaria. Então aqui em rasgo de alvenaria nós temos rasgo em alvenaria para ramais de distribuição maiores que 40 ou menores que 40. E aqui para maiores que 40 ou e menor que 75. Como nós vimos, a maioria dos rasgos que tem em parede são de 25, 32, a maioria é 25, a grande maioria, tá? Um ou outro pedacinho que sobe na parede que é de 32. E de 40 não tem nenhum, porque os de 40 é só lá na caixa d'água. Então todos os rasgos são menores do que 40, tá? Então a gente vai utilizar essa composição aqui, ó. Então vamos colocar aqui, rasgo menor que 40, vai ser do Sinap, uma composição do Sinap. Agora, quantos metros vão ser? Vamos colocar aqui uma forma, vamos colocar aqui rasgos e vamos colocar aqui escavação, tá? Porque uns vão ser escavados e outros vão ser rasgos. Para a gente fazer essa continha aqui e tentar separar. Então, primeiro, vamos pegar aqui o quantitativo total que a gente alimentou de tubos. Então, os tubos, deixa eu diminuir isso aqui e aumentar esse tamanho. Ó, os tubos, nós temos tubos de 25, 32, 84 e 96. Então eu sei que todos os tubos no total dá 84 mais 96. Tá? Então não tem mais do que esse aqui. Então esse aqui é um dos limites. Tá? E agora eu vou começar a descontar aqui no rasgo o que é escavação e aqui na escavação o que é rasgo. E nos dois eu vou descontar o que não é nem rasgo e nem escavação. Por exemplo, está passando no forro. No nível do forro. Não tem nem rasgo nem escavação. Então vamos lá. Esse trecho aqui, ó. Primeiro eu tenho que ver se está em escala, né? Que pode ser que esteja na escala de 1 para 50. Então aí eu tenho que fazer a conta certa. Ó. Então essa porta aqui tem que estar 1,86. Então essa porta não tem essa medida. Então esse aqui está dobrado. Então todas as medidas que eu pegar aqui, elas estão dobradas. Ou seja, está o dobro. Se eu medir a largura dessa parede, ela está com 30 centímetros. Né? E aqui no projeto ela foi feita com 15 mais ou menos. Né? No projeto básico. Então vamos somar esses comprimentos aqui que está no chão. Que esse aqui é um já comprimento. Ó. 45. Eu vou somar aqui. Ó. Depois a gente divide. Bora, meu filho. Abrir um parênteses aqui. 45 mais esse trecho aqui. Aí esse trecho aqui, ele está seccionado. Então eu não posso pegar essa medida. Porque essa casa aqui é bem mais longe do que onde ela está alocada, tá? Então eu vou ter que descobrir uma forma de pegar essa medida. Aqui eu tenho mais 8,60 mais esse trechinho aqui 9,10. Não precisa ser um negócio muito clique, né? Então isso aqui eu sei que é enterrado, tá? Isso aqui eu sei que é enterrado. E essa medida aqui eu tenho que pegar de outra forma. Eu vou pegar aqui o... Opa. Eu vou abrir o elétrico só para a gente pegar a distância de identificação para outra aí. Ó, então a casa, aquela quina tá aqui, né? Deixa eu ver primeiro se está dobrado aqui, ó. Tá dobrado, essas medidas. Então, ó, a água, deixa eu ver onde é que tá a água aqui. Aqui, ó, alinhada com essa parte, com essa parte. Então a nossa medida que nós precisamos saber, ela é daqui, mais ou menos. Não precisa ser um negócio muito aqui. 62. Então, 62 aqui. Então, essa medida aqui, eu sei que é enterrada, tá? Não nesse projeto, né?
no outro. Essa medida aqui é enterrada no chão, certo? Eu sei também que essa medida aqui dessa alimentação também é enterrada. Vai ter que vir por baixo do solo, lá da bomba. Então 9,90. Deixa eu botar aqui mais 9,90. Mais esse trechinho aqui. 8,80. Mais 8,80. Aí, claro, tem uns toquinhos, esse pedacinho aqui e tal, mas é irrelevante, tá? Então, o que importa é o macro. Então, esse aqui eu sei que é enterrado. Então, esse quantitativo deu 143, mas ele está dobrado, então eu vou dividir por 2 lá em cima. Dividir por 2. Então, enterrado tem 72 metros de tubo. Então, eu já vou até colocar aqui, ó. Que enterrado eu sei que é 72. E os rasgos? Os rasgos é o comprimento total dos tubos, menos 72, que eu sei que é enterrado, e menos um quantitativo que tiver aqui que não for enterrado. E nem for de rasgo. Por exemplo, essa região aqui está passando em cima do forro. Então ela não é enterrada. Então aqui eu tenho 12 metros, metade disso aí é 6. Então, menos 6. Onde mais? Aqui tem uns pedacinhos de 32. É um quantitativo irrelevante. Aqui tem mais 2. Não vou nem descontar esses daqui não. Tá? Eu vou descontar. Vamos fazer uma estimativa aqui. Que ele não está enterrado. Ó, aqui tem... vamos somar redondo. 7. Né? Com 2, 9, com mais 2, 11, com mais 3, 14, esse trecho aqui com mais 4, 18, mais esse trechinho, não, esse trecho aqui é de 40, a gente nem contou ele, 14, mais 2, 16, metade 16, né, porque esse aqui tá tudo dobrado, metade 16 é 8, então menos 8. Então pronto, com isso a gente tem aí um quantitativo para os rasgos e para a escavação. Então os rasgos, a gente já colocou o código dele aqui. Então tá aí os rasgos, 94 metros de rasgo em parede, né? Claro, vai ser um pouco mais em conta comparado que em alguns locais é de EPS. A maioria, na verdade, né? A maioria. Porque só no banheiro, não é bem a maioria, é quase meia meia, né? Quase meia meia. Então agora vamos fazer a escavação. A escavação é aquele mesmo código. Escavação de estaca, tá? Escavação manual de bloco ou viga baldrame. Tá? Escavar terra é a mesma coisa, independente para que vai ser. Então o código 115, real. Tá? Código 115 real. E quanto que é essa escavação? Bom, nós descobrimos que é 72 metros de escavação. Né? Só que a escavação não é dada em metro, é dada em volume. Ou seja, qual o volume da cava que você vai fazer. Então aqui, ó, se a gente for olhar, acho que a gente fechou aquele item. Não, é esse aqui mesmo, vai estar para cima, né? Isso. Então aqui, ó, se a gente for ver, se a gente for olhar a escavação, vamos imaginar aqui em planta baixa tem um terreno, tá? Eu tenho um terreno. E aqui eu estou passando a tubulação que vai atravessar de um lado para o outro. Tubulaçãozinha. Certo? Então, eu vou cavar, eu vou enterrar esse tubo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar escavar um pouco mais largo que o tubo, né? Eu não vou conseguir cavar, se o tubo tem 2 centímetros, eu não vou conseguir fazer um buraco de 2 centímetros com 30 centímetros de profundidade. 2 centímetros de largura e 30 de profundidade. Não consigo. Então, eu tenho que ter uma largurazinha mínima. E essa cava aqui também, ela vai ter que ter, agora olhando no corte, ele vai ter que ter uma profundidadezinha aqui, mínima, né?
para evitar de que passe uma pessoa, um carro e acabe quebrando o tubo. Então o tubo vai ficar aqui, ó. Então isso aqui vai dar um volume, eu vou calcular o volume da escavação. Então vamos estimar aqui que nós vamos ter 72 metros aparentes. Aí a escavação, nós vamos fazer uma cava de mais ou menos uns 15 centímetros de largura por uns 25 de profundidade, tá? Então nós vamos ter aí, ó, 2,7 metros cúbicos de escavação, tá? Basicamente isso. Então tá feito aí. Agora a única coisa que eu preciso fazer é ajustar esses nomes. Então que são nomes genéricos, né? Então eu vou copiar eles aqui. Então rasgue em parede, tá? Vou botar assim, em parede, para ramais de distribuição de água. Pronto. Não me interessa aqui o diâmetro. Vou botar isso. E aqui nós vamos ter escavação manual de valas para tubulações enterradas. Certo? Então eu vou pedir sim e vou pedir sim. Então eu escavei, coloquei o tubo. O que eu preciso fazer depois? Eu preciso jogar a terra de novo. Então eu vou ter que ter o reaterro. Tá? Então a gente vai pesar aqui reaterro. Atenção, uma coisa é aterro, outra coisa é reaterro. O aterro eu preciso de terra. O reaterro eu já tenho a terra, eu só vou jogar de volta. Então é o 117 real. Então aqui o tubo, como o tubo quase não tem volume, quase não ocupa espaço, vai ser quase a mesma coisa que eu tirei de terra, vai ser o mesmo que eu vou jogar, né? Porque o tubo não ocupa nada de espaço, então é igual, tá? Então agora sim, fechamos aqui tubos e registros.